Olá pessoal, vamos começar mais uma série de aulas, agora falando sobre as doenças infecciosas, e a primeira delas são as infecções das vias aéreas superiores, após a nossa vinheta. E a faringite? Qual a definição de faringite? Então, a faringite é a infecção da nasofaringe e da orofaringe. Já veremos qual a diferença entre a nasofaringe e a orofaringe. No caso da faringite, a etiologia viral ela é mais comum do que a bacteriana. Mas, dentre as bactérias, o Streptococcus pyogenes é o principal agente bacteriano envolvido na faringite, chegando a 15 a 30% dos pacientes pediátricos. Quais são os fatores de risco para a faringite? Nós temos a faixa etária de 5 a 15 anos, o educador infantil que está sempre em contato com essa faixa etária e também o clima frio. Nessa imagem acima nós podemos ver o Streptococcus pyogenes em uma cultura de agar-sangue, uma vez que o Streptococcus pyogenes produz uma substância que destrói os eritrócitos. Então essa é uma forma de identificação da bactéria, ela é chamada também de beta-hemolítico do grupo A. Então nós podemos ver nessa imagem aqui, em amarelo nós temos a nasofaringe e em vermelho nós temos a orofaringe. Normalmente na orofaringe nós observamos acometimento também das amígdalas, enquanto que na nasofaringe, além da faringite, nós temos também rinocinusite, uma vez que há comunicação entre a nasofaringe e a mucosa nasal. Nossa próxima pergunta é: existe diferença dos sintomas da faringite bacteriana da faringite viral? Então, olhando para essas imagens, nós já podemos observar uma grande diferença. Na faringite viral, nós temos uma hiperemia, uma vermelhidão da mucosa. Então, esse eritema causado pelos vírus causadores da faringite, são típicos das faringites virais. Além de eritema, nós podemos observar rouquidão, coriza, hiperemia ocular, ou seja, o indivíduo ele aparece com os olhos bastante avermelhados, tosse seca. Em alguns casos, a mucosa oral apresenta-se com ulcerações e nas crianças um outro sintoma é a diarreia. Já na faringite bacteriana, o que nós podemos observar aí são as tonsilas bastante inchadas, um aspecto esbranquiçado, muita secreção. Então, características da faringite bacteriana é eritema com exudado amidaliano, também é comum a febre, náuseas, inapetência. Então, o indivíduo com faringite bacteriana não tem apetite nenhum, vômito, dor abdominal e gânglios infartados, que são as amígdalas bastante inchadas. Quais os principais agentes etiológicos causadores da faringite? Então, comparando aí com a otite, a principal bactéria gram-positiva associada à otite é o Streptococcus pneumoniae. Na faringite, a principal bactéria gram-positiva é o Streptococcus pyogenes, com 15 a 30%, como a gente viu. Só que ao contrário da otite, onde as infecções virais elas são bem menos prevalentes, na faringite os vírus são os principais agentes etiológicos da faringite, chegando a 40 a 50% de todas as faringites. Também comparando com a otite, observamos que Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis não são agentes etiológicos importantes na faringite, ao contrário da otite, e o Staphylococcus aureus, assim como na otite, também não é um agente etiológico importante e causador de faringite. Aqui nós podemos observar os critérios para guiar a conduta terapêutica de um paciente com faringoamidalite por Streptococcus pyogenes. Então, existem alguns critérios e para cada um desses critérios nós temos uma pontuação. Por exemplo, se o paciente tem ausência de tosse, ele ganha 1 ponto. Para linfadenopatia cervical anterior e dolorosa, um outro ponto. Febre superior a 38 graus Celsius, mais 1 ponto. E exudado e edema tonsilar, mais 1 ponto. Então são 4 critérios, cada um deles com 1 ponto. Com relação à idade, nós temos, se o paciente tiver entre 3 e 14 anos, ele também recebe 1 ponto. Entre 15 e 44 anos, ele não recebe ponto nenhum. E acima de 45 anos, ele tem menos 1 ponto. E aí, qual a conduta sugerida? Qual a conduta terapêutica a ser adotada baseada na pontuação atingida pelo paciente? Se o paciente não fizer ponto
algum, ou no máximo um ponto, deve-se fazer exames e os antibióticos não são indicados. Já se o paciente fizer entre 2 e 3 pontos, deve-se fazer cultura de orofaringe e o teste rápido. Em caso de positividade, deve-se tratar com antibiótico. E para pacientes que tiverem acima de 4 pontos, deve-se considerar o tratamento empírico com antibiótico, ou seja, mesmo antes da identificação do agente etiológico, deve-se tratar como faringoamidalite por Streptococcus pyogenes. Como a faringite é tratada? Então, a faringite é tratada muito semelhantemente à otite. A primeira escolha é penicilina benzatina intramuscular ou amoxicilina, tratamento via oral por 10 dias. A segunda linha de tratamento é a cefalexina, nos casos de alergia à penicilina, ou a azitromicina pelas mesmas razões. E no caso de falha terapêutica, deve-se associar amoxicilina com clavulonato ou utilizar uma cefalosporina de segunda ou de terceira geração. Então, quais são as complicações que podem surgir em virtude de uma faringite não tratada? Uma delas é a febre reumática. E por que surge a febre reumática? Bem, o Streptococcus pyogenes, que é um dos principais agentes causadores da faringite, ele possui uma série de fatores de virulência que são reconhecidos pelo nosso sistema imune, principalmente pelos linfonodos, e que produzem anticorpos que vão reconhecer não apenas os fatores de virulência, mas vão produzir também uma reação cruzada com outros antígenos próprios no coração, principalmente nas válvulas e no tecido endocárdico e também nas articulações. Por essa razão, uma das complicações é chamada de febre reumática, porque um dos sintomas principais é a poliartrite. E quais são os fatores de virulência que são reconhecidos no Streptococcus e que produzem reação cruzada com os tecidos humanos? Então, nós podemos ver nessa imagem, por exemplo, que a proteína MRT, ela produz uma reação cruzada, ou seja, ela produz anticorpos que reconhecem esse fator de virulência, mas que também interagem com a tropomiosina do miocárdio. Além disso, o carboidrato N-acetilglicosamina também reconhece a glicoproteína das válvulas, o mucopeptídeo reconhece a sinóvia na articulação e a proteína M reconhece o sarcolema no miocárdio e também nos vasos sanguíneos. Dessa forma, ao entrar em contato com o sistema imune humano, algumas pessoas conseguem produzir anticorpos contra fatores de virulência do Streptococcus, mas que por uma reação cruzada também reconhece o que é próprio, produzindo reações imunes tanto nas articulações como também no coração. Para diagnóstico da febre reumática, são levados em consideração alguns critérios maiores e também critérios menores. Quais são os critérios maiores? Nós temos a coreia de Sydenham, que é uma sintomatologia neurológica, é um problema neurológico em virtude da produção dos autoanticorpos. Eles conseguem produzir reações de descoordenação de movimento, como nós vimos também a cardite, ou seja, uma inflamação do tecido cardíaco, que é a principal causa de morte na febre reumática, também o eritema marginado, que são essas manchas na pele, e como nós vimos também a poliartrite. E os critérios menores são febre, o histórico recente de faringoamidalite, os nódulos subcutâneos, além de dor abdominal. Para que o diagnóstico clínico da febre reumática seja fechado, há necessidade de pelo menos 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 critérios menores. E esses sintomas devem permanecer por pelo menos 3 semanas a 4 meses. Além da febre reumática, ou seja, além dessa reação autoimune produzida pelos fatores de virulência do Streptococcus, uma outra complicação também é a endocardite infecciosa. E a endocardite infecciosa ocorre em virtude de um dano endotelial na válvula normal. Nós sabemos que o endocárdio humano ele apresenta uma superfície bastante lisa, e isso tem uma razão, para que não haja agregação nem deposição de nenhuma substância, nenhuma molécula e nenhum micro-organismo. Só que quando há uma lesão, um dano endotelial, esse endotélio deixa de ser liso para ser rugoso e, consequentemente, há a deposição de várias células, dentre elas plaquetas. Quando a deposição é apenas de plaqueta, nós temos o que se chama de endocardite trombótica estéril. Essa passagem de endotélio liso para o endotélio rugoso é chamada
chamado de vegetação. Então, a vegetação é o início que dá propensão para a existência da endocardite infecciosa. Bem, mas se o indivíduo tem uma faringite não tratada e esse Streptococcus pyogenes cai na corrente sanguínea e ele, ao circular pelo coração, encontra uma vegetação, encontra um endotélio rugoso, encontra uma região onde ele pode se aderir, ele poderá provocar uma infecção, passando essa endocardite trombótica estéril para uma endocardite infecciosa. Aqui nós podemos ver uma válvula sadia na parte superior e uma válvula infectada em virtude do aparecimento da vegetação. E aqui nós podemos ver uma imagem real de cordas tendíneas de uma válvula cardíaca com vegetação e propensa a uma endocardite infecciosa. Como é feita a prevenção da febre reumática? A prevenção da febre reumática é feita com penicilina G, benzatina. Para o paciente abaixo de 20 kg, a dose é 600 mil unidades por via intramuscular. Acima de 20 kg, o paciente vai receber uma dose de 1.200.000 unidades de penicilina benzatina por via intramuscular. Essas injeções acontecem no intervalo de 21 em 21 dias. Nos casos da utilização da penicilina V por via oral ou da eritromicina, que também é por via oral, a dosagem é 250 mg a cada 12 horas. Qual a duração desse tratamento? A duração desse tratamento vai depender de qual a categoria da febre reumática o paciente se encontra. Então, se ele tiver uma febre reumática sem cardite prévia, sem inflamação cardíaca anterior, ele deve fazer um dos 3 tratamentos acima até os 21 anos ou durante 5 anos após o último surto. O que tiver maior duração deve ser o estabelecido. Já se a febre reumática for acompanhada de cardite prévia, principalmente uma valvulopatia, o tratamento é feito até os 25 anos ou por 10 anos após o último surto, o que tiver maior duração. Já se o paciente tiver alguma lesão valvar moderada severa, o tratamento é feito até os 40 anos ou por toda a vida, se os sintomas persistirem. E após cirurgia valvar, o tratamento deve ser feito por toda a vida. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.